Brasília foi um erro a partir de um diagnóstico correto. Juscelino Kubitschek de Oliveira sabia o que era preciso fazer, acertou e errou na forma de fazer. No entanto, seria louvado pelos erros e por vezes criticado pelos acertos, como a abertura ao capital estrangeiro, de resto insignificante. Outro teria se saído melhor? É improvável. A mentalidade do tempo era um desastre cognitivo, desastre causado por décadas de getulismo e nacionalismo simplório. Ademais, tivemos um presidente com uma trajetória pessoal magnífica, encantadora, que sonhou e fez sonhar. Diamantina, belíssima joia de cidade do século XVIII, viu nascer Nonô, como logo passou a ser chamado em 1902. Naquele início de século XX, o lugar estava isolado, como a imensa área interior do Brasil ocupada pela mineração no passado. Minérios, como o diamante, quase não havia mais. As gentes ficaram e tinham se multiplicado. Quando alcançou seu primeiro cargo público no governo de Minas, Nonô conseguiu verba para erguer uma ponte a ligar Diamantina à vizinha Rio Vermelho. Para ir de Diamantina à presidência, não pôde Juscelino contar com o pai, o caixeiro viajante João César de Oliveira, vítima de tuberculose fatal quando o menino contava 2 anos. A mãe, a professora Júlia Kubitschek, se encarregou de criá-lo e a irmã, Maria da Conceição, a Naná. Passou bravas necessidades. Com 12 anos, Nonô ingressou no seminário em Diamantina, abandonado aos 15 por falta de vocação. A excelência dos estudos na instituição, porém, ele aproveitou bem. Sonhava ser médico. Trabalhando enquanto estudava, sozinho em Belo Horizonte, ele conseguiria, se formando em 1927. Juscelino tinha prazer em cultivar amizades, enquanto se esmerava como profissional médico. Assim que juntou algumas economias, foi à França para uma especialização em urologia. No retorno, em 1931, assumiu o posto de capitão médico na Força Pública, Polícia Estadual, e se casou com Sara Gomes de Lemos, de família mineira de prestígio e tradição na política, gosto compartilhado por ela. Teriam uma filha e adotariam outra. O casamento era harmônico, mas desde a nomeação dele para prefeito de Belo Horizonte, passou a existir um comitê feminino, expressão de sua enciumada amante, Maria Lúcia Arruda, para o hábito juscelinista de variar as possibilidades de atividades recreativas com belas mulheres. Maria Lúcia, a propósito, 31 anos mais jovem, casada com o deputado José Pedroso Teixeira da Silva, ele só conheceria em 1958, mas lhe seria uma paixão avassaladora, capaz de abalar o casamento de ambos, com ameaças de desquite e mesmo de vingança, que não se concretizariam. Embora tenha lamentado o autogolpe de 1937, que instalou o Estado Novo, Juscelino gostava de Getúlio e era querido por ele, tendo seu apoio na prefeitura, prefeito de 1940 a 1945, e no governo de Minas, governador de 1951 a 1955. A diferença entre os dois é que o mineiro não explorava a luta de classes, terreno preferencial do caudilho gaúcho. JK, como também era chamado, preferia o contato direto com lideranças locais. A prática de visitar os comitês de bairro em Belo Horizonte o tornou imbatível em seu estado e seria reproduzida em escala nacional. Minas Gerais era a síntese do grande desafio nacional: trazer populações secularmente isoladas à participação na economia, em processo de modernização. Inclusão e aceleração da modernização eram as necessidades básicas de um país pobre, porque estava atrasado nessas tarefas, resolvidas muito antes pelos Estados Unidos em desafio análogo.
Juscelino tinha esse entendimento quanto às prioridades e, já como governador, elegera o binômio Energia e Transportes como a missão. Eleito presidente, alega-se que enfrentou resistências a tomar posse por conta de seu vice, o radical esquerdista João Goulart. Episódio exagerado, não tendo havido risco efetivo de não governar. Goste-se ou não de Juscelino, era um democrata e um moderado. Não fazia sentido barrá-lo. Ao assumir, trazia nas mãos o plano de metas, estratégia excelente elaborada por seu amigo e melhor conselheiro, Lucas Lopes, em parceria com Roberto Campos. Eram 36 metas, com ênfase renovada em energia, industrialização e transportes. Contemplava ainda a educação, em segundo plano, porém. Contra o conselho de Lopes e Campos, JK incluiu o que chamou de meta-síntese, a construção de Brasília para servir como nova capital, ideia concebida pelo Marquês de Pombal no século XVIII, justamente para incentivar a interiorização da economia, pois já naquele tempo dar o passo além da mineração era uma imposição lógica. Perseguida por 2 séculos, portanto, a meta pareceu crível a Juscelino e ele a realizaria, também como forma de se imortalizar, gravar indelével seu nome na história. O plano de metas previa investimentos privados e públicos, estes forçando pouco o orçamento, preferindo a captação por títulos de dívida interna e externa. Poderia ter dado mais certo, não fosse a resistência encontrada nos investidores institucionais estrangeiros, resistência em vista da teima de Juscelino em não adotar medidas de austeridade e de controle da inflação exigidas como contrapartida. Teima que encontrou uma legião de apoiadores no Brasil nos beneficiários do status quo, representados, entre outros, pela Fiesp, e na militância de esquerda, tomada por paixões nacionalistas obtusas. Mesmo assim, os resultados foram gloriosos, média anual de 8% de incremento do PIB em seu quinquênio. Estima-se que a produção industrial cresceu 80% no período, com destaque para equipamentos de transporte, 600%, indústrias elétricas e de comunicações, 380%, e mecânicas, 125%. Quanto a Brasília, o custo de implantação não foi alto, algo como 15 bilhões de dólares em valores atualizados para 2022. Como o país era muito pobre, isso representou cerca de 10% do PIB anual de 1960, ano da inauguração. Mais alto e incalculável seria o custo de manutenção e a insensatez de manter uma grande metrópole dedicada exclusivamente à improdutiva burocracia pública, ainda mais com a aposta num projeto de baixa densidade urbana, que multiplica os custos de transporte e redes de serviços. A necessária e oportuna marcha para o centro e para o oeste do Brasil não precisava de Brasília. Aliás, se os recursos gastos naquela cidade fossem empregados em educação ou incrementados os investimentos no sistema viário, teriam se multiplicado por gerações. Por mais que abrisse estradas, note-se que a Belém-Brasília só teria asfaltamento concluído em 1974, Brasília-Salvador em 1982, Cuiabá-Santarém em 2019. A ferrovia Norte-Sul, absolutamente essencial para a região, tem previsão de conclusão para 2023. Não daria para bancar essas obras com o dinheiro gasto em Brasília? Quanto o país teria crescido se elas estivessem concluídas em 1960? Last but not least, para que Brasília se havia Goiânia, cidade muito melhor projetada, melhor dimensionada, inaugurada em 1942? Porque na hipótese Goiânia, Juscelino não seria imortalizado. Pagamos todos por sua vaidade, também pela inspiração assumidamente socialista do traçado urbano de Brasília.
Apesar de apoiar a deposição de João Goulart em 1964, JK foi cassado pelo regime subsequente por insistência de Costa e Silva, sob a absurda alegação de ter sido um entreguista, um adversário do nacionalismo. Quem dera a acusação tivesse base factual. O país entregue por Juscelino era isolado e autárquico, com o comércio exterior representando cerca de 10% do PIB e o déficit em conta corrente em menos de 1%. Acusado de corrupção, JK morreu relativamente pobre, com menos patrimônio do que se tivesse focado na medicina. Ele nos deixou em 1976, vitimado por acidente automobilístico em Resende, uma fatalidade, como se comprovou em investigações posteriores. De Juscelino Kubitschek de Oliveira, esqueçamos por um instante Brasília e nos lembremos de sua canção favorita, pérola do folclore de Diamantina, essa cidade tão brasileira e tão bela. Como pode o peixe vivo viver fora da água fria? Como poderei viver sem a tua companhia?